era colocar pimenta na comida do José, eles tramaram para matar o José. E jogaram José numa cova, numa cisterna, e eles esqueceriam José ali. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Deus jamais esquece daqueles que são rejeitados. Deus jamais esquece daqueles que são discriminados. Quando eles jogam José naquela cisterna, Deus providencia uma caravana de mercadores que vai passar por aquele lugar. E eles têm uma outra ideia e diz: por que nós vamos matá-lo? Vamos vender, não caia o sangue dele sobre as nossas mãos, a gente ainda ganha um dinheiro com isso, a gente vende ele, está tudo certo, ninguém vai poder nos acusar de ter matado. Eu vejo aqui a primeira providência de Deus. José em uma cisterna, pronto para ser esquecido ali, morrer ali, abandonado. E talvez não no mundo material, mas no mundo espiritual, José começa a escutar o tropé dos camelos ali vindo, Deus providenciando um socorro, Deus providenciando uma saída para o seu filho, porque Deus não esquece de nós, mesmo quando nós estamos no fundo do poço. A mão do Senhor está ali para nos ajudar, a mão do Senhor está ali para nos tirar daquele lugar. E José é levado, então, escravo para o Egito. E lá ele é vendido para a casa de Potifar, ou Potifar. Potifar era um oficial, né, do faraó. E José era levado ali para aquela casa, e a Bíblia diz que há um espírito excelente sobre a vida de José. E José passa a governar a casa de Potifar. José passa a ser o chefe ali, o mordomo, né, mor daquela casa. E somente o Potifar tem palavra maior do que a de José. José passa a exercer um cargo ali de confiança. Mas nessa casa, José é acusado injustamente pela mulher de Potifar, uma calúnia, uma mentira para denegrir a sua imagem, e José vai parar na cadeia. Ele vai preso, e lá também a Bíblia diz que ele se destaca. E ele conhece dois serviçais de Faraó que estão presos ali, o padeiro e o copeiro. Eles vão presos ali, José conhece eles, e eles têm um sonho, e eles contam aquele sonho para José, e José interpreta aquele sonho deles, e José diz: olha, vocês vão sair daqui. Um de vocês vai morrer e o outro vai ser restabelecido ao seu cargo. E José disse para eles: não se esqueçam de mim quando isso acontecer. Esses dois homens saem dali da prisão, né? E ali na prisão eu costumo brincar que José exerce também ali uma liderança na prisão. Se fosse hoje, nós diríamos que José era chefe do primeiro comando do Egito, né? Ele está preso ali, ele comanda tudo. Na prisão também é ele que manda, na prisão é ele que dá as ordens ali. Esses homens saem da prisão e esquecem de José. Esqueceram. Mas lembra que Deus não esquece? Aonde quer que nós estivermos, Deus não vai esquecer de nós. Até que um determinado dia, o faraó tem um sonho e descobre que tem um jovem preso que interpreta sonhos. José manifesta um espírito excelente. O faraó manda chamar ele, e José interpreta o sonho do faraó, e ele diz: olha, você teve um sonho assim, 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 e vai vir aí um tempo, né, o sonho que você teve são as vacas magras engolindo as vacas gordas, e vai vir um tempo de bonança sobre o Egito, um tempo de muita prosperidade, mas depois também vai vir um tempo de muita escassez, um tempo de muita fome, e você precisa, né, e eu fico imaginando aqui o José falando ali para o faraó: você precisa de um homem sábio, você precisa de um homem inteligente, você precisa de um homem que tenha um Espírito de Deus. Você está olhando para ele, entendeu, faraó? Mas você precisa desse cara, você precisa desse camarada. Aí o faraó diz: aonde nós vamos encontrar um homem assim se não for você, José? E aí o resumo da história é que José se torna governador da maior potência daquela época, que é o Egito. Aquele jovem esquecido, aquele jovem perseguido, aquele jovem jogado em uma cova, vendido como escravo,
agora se torna governador da maior potência da terra naquela época, que é o Egito. José era um homem tremendamente importante. E Deus o ensina a livrar o Egito da fome, porque a fome assola toda a terra, mas no Egito tem alimentos graças à sabedoria de José. Tudo isso você já sabe, não é verdade? Tudo isso talvez você ouviu aqui no domingo passado, já ouviu em outras ministrações de José, mas é só para você se localizar aí na história. Mas eu quero perguntar para você, José foi vendido, foi perseguido, foi preso, foi caluniado, mas Deus o prospera, ele se torna governador do Egito, ele se torna um homem importante, e a Bíblia diz que só a palavra do faraó tinha mais poder do que a de José. Mas eu pergunto para você, e a família do José? E a família dele? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no outro lado da história? E a família de José? Quando a fome aperta, a família de José vai ao Egito comprar alimentos. A fome aperta ali. A família dele, o pai, envia os filhos ao Egito para comprar alimento. E preste atenção nisso, que talvez você ainda não tenha atentado para isso. Se a família de José pode ir ao Egito, então era possível que José pudesse sair do Egito e ir até sua família. Certo ou errado? Era possível que José, com muito mais poder, com muito mais autoridade, José poderia ali movimentar um exército, carruagem, alguma coisa, sair ali do Egito e ele poderia visitar o seu velho pai e falar: pai, eu estou vivo, eu sobrevivi, Deus me poupou. Mas ele não foi. Ele poderia dizer: pai, eu estou aqui, tramaram mal contra mim, mas Deus foi maior, Deus me deu vitória. Eu hoje sou governador de uma potência e eu estou aqui, eu vim lhe dizer que eu não estou morto, eu vivi. Mas por que que o José não voltou, mesmo com todo esse poder que ele tinha, mesmo com todo esse aparato que ele tinha? Por que que ele não foi visitar o seu velho pai? Quando seus irmãos chegam ao Egito, José reconhece eles desde o primeiro dia, mas a Bíblia diz que ele não se deu a conhecer a seus irmãos. Ele reconhece os seus irmãos, mas ele não se dá a reconhecer os seus irmãos. E eu só tenho uma explicação para isso: feridas na alma, raiz de amargura, dores e sentimentos ruins criam uma crosta em nós. Sentimento de amargura, tristeza, angústia. Isso me lembra Naamã. A Bíblia diz que ele era um general de guerra, um homem cheio de medalhas, um homem cheio de condecorações, porém leproso. Um homem que tinha muito poder, muita fama, porém era leproso. E a lepra, ela nem sempre é uma crosta no nosso corpo. Ela pode ser também uma crosta na nossa alma. José é um homem poderoso. José é um homem que Deus o fez prosperar. Mas José não volta para rever o seu pai. José não volta para dizer para o seu pai que ele está vivo. José não volta lá para rever a sua família. Porque há uma crosta, como se fosse uma lepra, que traz tristeza e traz angústia para o José. José não falou quem ele era para seus irmãos. E a Bíblia diz que ele até criou uma estrutura de vingança contra seus irmãos. Criou uma situação para que eles trouxessem Benjamim, que era o seu irmão caçula, até ele. Ele criou um meio que seus irmãos fossem tidos como ladrão. Vocês lembram disso? Mandou colocar algumas coisas ali na bagagem dos seus irmãos, para que depois viesse uma caravana, revistasse a bagagem dos seus irmãos e encontrasse aqueles objetos e aqueles irmãos fossem acusados de roubo. Mas vocês lembram que lá atrás, Labão fez a mesma coisa? Vocês estão lembrados disso?
que Labão fez a mesma coisa quando Jacó ia levando Raquel da sua casa? Porque a Bíblia diz, e eu levo muito a sério isso, eu visitarei a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham até 1000 gerações. Então nós precisamos também nos atentar. A gente vai vendo que a história vai se repetindo. José, ele faz ali alguma coisa para que os seus irmãos sejam acusados e eles tragam Benjamim, que é o seu irmão caçula, até ele. E quando Benjamim chega à presença de José, José se quebranta. José olha e José chora. José chora, mas a Bíblia diz que é um choro escondido. Ele reconhece o seu irmão caçula, e a Bíblia diz que ele manda todo mundo sair. Ele vai até a sua câmara, até o seu quarto, até o seu lugar. E ali ele diz que ele chora, mas é aquele choro escondido, aquele choro que ninguém vê. E aí ele lava o rosto, volta à mesa e se senta com seus irmãos. Esse choro escondido, como aquele choro de quando você finge que está gripado, você finge que está com o nariz entupido, você finge que caiu um cisco no seu olho, porque você não quer demonstrar fraqueza, você não quer demonstrar que você está chorando. Esse choro não cura. Esse choro não é o choro libertador, o choro que vai curar a sua alma, que vai curar você. José lava o rosto, volta, se senta à mesa, mas o choro que cura é aquele choro que você grita, que você, se precisar, você urra, você faz que todo mundo vai ouvir, e isso acontece com José no 45. Ele escuta os seus irmãos contando a sua história, e isso traz a memória dele. Ele escuta os seus irmãos falando, olha, nós já fizemos isso com o nosso irmão lá atrás, e agora esse homem está pedindo que a gente traga o nosso irmão caçula para cá. Esse homem vai ficar com ele. O que é que nós vamos falar para o nosso velho pai? Ele não vai suportar mais essa perca. Ele já perdeu um filho, ele vai perder outro agora. Ele não vai suportar isso. E nessa hora a Bíblia diz que José chora o choro de verdade e se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele chora de tal forma que a Bíblia diz que a casa de Potifar, o palácio vizinho ao que ele morava, escuta o choro de José. Os palácios, as casas vizinhas escutam José chorando, de tão alto que ele grita, de tão alto que ele chora. Era como o choro de quem é nordestino aqui, é como aquele choro de quando você espreme um carnegão no seu corpo que está doendo, e você espreme e aquilo dói, aquilo te faz sofrer, mas quando sai aquilo, você se sente aliviado. É assim ou não é? É esse o choro que José chora, o choro que vai espremer a ferida, que vai colocar o dedo na ferida, mas que você sabe que depois daquilo, você vai ser curado em nome de Jesus. Ele diz, eu sou José. Vive ainda meu pai? Eu sou José. Ele se apresenta para os seus irmãos. E é a primeira vez que ele pergunta pelo seu pai. Ele diz, vive ainda meu pai? José tinha dores profundas. Perdeu a mãe, tinha um pai omisso, ele não teve um pai que cuidasse dele, um pai que protegesse, um pai que ouvisse ele falar as reclamações que ele tinha dos seus irmãos. E eu sei a dor de não ter um pai. Eu sei como é difícil. Talvez você que está aqui, você não sabe essa dor. Mas eu sei qual é a dor de não ter um pai para te carregar no colo, um pai para te levar na porta da escola, um pai para te proteger, um pai para cuidar de você. Eu perdi minha mãe com 1 ano de idade. E depois de 3 meses, meu pai foi assassinado. Eu fui maltratado por pessoas que deveriam cuidar de mim. Eu fui abandonado por quem deveria me acolher. Então eu sei o que é essa dor. Eu sei o que é você não ter um amparo. Eu sei o que é isso. Eu demorei 40 anos para fazer o caminho de volta até a minha cidade.
e rever pessoas que tinham me ferido no passado. Então, quando eu leio essa história de José, eu me identifico com ela, porque eu também demorei tanto tempo. E eu também tinha condições de ir lá rever os meus parentes, rever aquelas pessoas, mas eu tinha uma raiz de amargura dentro de mim, eu tinha uma ferida dentro de mim, eu tinha um sentimento de revolta dentro de mim que demorou 40 anos para ser curado, demorou 40 anos para que Deus me libertasse disso. Então eu sei qual é essa dor de você não ter um pai, de você não ter alguém para te proteger. Na escola, quando alguém me perguntava quem é seu pai, eu não sabia o que falar, porque eu tinha tido muitos pais. Eu tinha passado por muitas casas e eu tinha chamado muita gente de pai, mas eu tinha dificuldade de realmente entender o que era essa palavra pai, e eu tinha dificuldade para chamar Deus de pai, eu tinha dificuldade para entender que Deus era um pai, porque pai para mim não tinha referência nenhuma. Pai para mim era aquelas pessoas que judiaram de mim, aquelas pessoas que abusaram, aquelas pessoas que me maltrataram, aquelas pessoas que me mandaram embora, aquelas pessoas que diziam, olha, agora não dá mais para ele ficar aqui, agora é sua vez, esse pepino é seu, essa bucha é sua, cuida, porque agora eu não tenho mais condições. Então eu entendi essa história de José, e eu sabia disso, e eu achava que tinha perdoado essas pessoas. Eu achava que eu tinha perdoado quem tinha me feito sofrer. Mas quando alguém perguntava para mim, eu dizia, não, eu já perdoei, eu já esqueci, eu já não lembro mais, mas é eles lá e eu cá, eu não quero relacionamento com eles, eu não quero conversa com eles, eu já perdoei, não tenho mais mágoa. Mas era como se um dia Deus falasse para mim assim, eu também te perdoei, Antônio Carlos, pelas coisas erradas que você fez, mas eu não quero relacionamento com você. Eu também te perdoei, mas você fica aí, eu fico aqui, eu não quero papo com você. E eu disse, Deus, mas como pode ser isso? Como que o Senhor pode me perdoar? E o Senhor não quer relacionamento comigo? Como que eu não consigo chamar o Senhor de Pai? Como que eu não vejo o Senhor como meu Pai? E aí o Espírito Santo falou comigo, é assim que você vê as pessoas que te maltrataram. É assim que você olha as pessoas que deviam cuidar de você. É assim que você olha para elas. Você diz que perdoou, mas você diz que você não quer relacionamento, quer eles lá e você aqui. E eu comecei a entender isso, eu comecei a projetar essa viagem de volta. E eu via muito nessa época, que eu não prestava, que eu não tinha valor, pois ninguém me queria, meus parentes não queriam cuidar de mim. Satanás, muitas vezes, entenda isso que eu vou dizer para você, Satanás, muitas vezes, soprava no meu ouvido, e eu podia ouvir o bafo de enxofre do inferno, de Satanás falando no meu ouvido que eu não tinha valor, que eu não prestava, porque se eu prestasse, se eu tivesse algum valor, a minha família não tinha me abandonado, os meus parentes tinham cuidado de mim, eu tinha tido um futuro melhor, eu não tinha passado pelas situações que eu passei, e muitas vezes eu ouvi essa voz satânica falando no meu ouvido, que eu não prestava para ninguém, que eu não tinha valor para ninguém. Então você consegue imaginar qual era a pressão psicológica que José estava sofrendo, tendo 12 irmãos, tendo um pai que não cuidou dele, ele sendo vendido como escravo, ele sendo caluniado, ele indo parar em uma prisão. Você consegue entender o que é isso? Então só quem passou por algumas situações assim vai entender esse sofrimento de José. Quando eu estava lá no lixão, quem é mais antigo aqui em Itapevi, lembra que em Itapevi tinha um lixão aqui em Itapevi. E era naquele lixão de Itapevi que eu ia muitas vezes buscar resto de coisas para levar para casa, para ter alguma coisa para comer, ou achar algum metal para vender, para ter algum dinheiro, para comprar material de escola para estudar. Quando eu ia para o resto da feira, para o final da feira, lá em Cubatão, pegar o resto que os feirantes deixavam depois que a feira acabava, levava aquelas coisas meia boa, meia estragada, levava para casa para que a minha tia cortasse aquela parte que era ruim e aquela parte que era boa dava para aproveitar. Quando eu estava indo com esse saco de coisas nas costas, eu via muitos pais abraçando seus filhos. Eu via muitas mães com seus filhos no colo. Eu via muitos pais brincando com seus filhos. E essa voz maldita, essa voz de Satanás falava no meu ouvido: aquela criança é amada, aquela criança tem um pai, aquela criança sim, ela merece alguma coisa, você não tem nada, você não merece nada, é por isso que você é um desgraçado, é por isso que você é um miserável, é por isso que ninguém gosta de você. E eu ouvi essa voz muitas vezes falando no meu ouvido essas coisas.
Eu fui convidado muitas vezes para entrar para o mundo do crime, porque os amigos que eu tinha naquela época que entraram para o mundo do crime, eles chegavam para mim e diziam: ninguém gosta de você, você não tem família, você está um dia em uma casa, um dia no outro, uma semana em uma casa, uma semana na outra. Vamos entrar para o mundo do crime, seja alguém reconhecido, nem que seja para o outro lado, mas alguém precisa ver que você pode fazer alguma coisa. Mas Deus não esquece daqueles que são rejeitados. Deus não esquece daqueles que são abandonados. Deus não esquece daqueles que estão no fundo do poço. E na minha mente eu pensava: aquelas crianças são amadas. Aquelas crianças têm valor. Eu não tenho nenhum valor. E muitas vezes eu perguntava: por que será que ninguém gosta de mim? Por que será que eu tenho que passar por isso? E eu torcia, eu confesso para vocês, eu torcia, gente, eu torcia muito para aparecer uma família rica, para me adotar, para dizer assim: vem morar com a gente, aqui você vai estudar, aqui você vai ter uma comida boa, aqui você vai ter uma cama boa para você dormir. Eu ficava sonhando com isso, eu sonhava que um dia apareceria uma família rica para me adotar, para que eu tivesse um futuro melhor, mas eu não sabia que o Pai das Luzes, o Deus Todo-Poderoso, Ele já havia me adotado como filho dele. Isso era a melhor coisa para mim. O diabo coloca um espelho mentiroso na nossa frente, para dizer que a gente não tem valor. E Deus sabe que mesmo nos lugares sombrios, mesmo nos lugares de trevas, por onde a gente passa, nós temos um grande valor para Jesus. O teu valor não é medido por onde você passou. O teu valor não é medido pelo lugar que você está. Essa aliança que está no meu dedo, ela não tem valor só porque ela está no meu dedo. Se ela sair do meu dedo e ela se perder por aí, ela continua tendo o mesmo valor. E nós também, mesmo nos lugares por onde nós passamos, mesmo nos lugares mais sombrios, nós temos um valor que Cristo pagou por nós naquela cruz do Calvário. José tinha valor lá na cisterna. José tinha valor lá na prisão. José tinha valor quando ele foi caluniado. E eu entendi isso e eu voltei lá. 40 anos depois, eu fui atrás dos meus parentes. Cheguei lá e pude ver quase todos eles. Fui na casa da mulher que me batia 3 vezes ao dia, abracei ela, sentei na mesa com ela, tomei café da tarde, jantei com ela e dei um abraço nela. E tinha hora que eu percebia que ela estava assim, toda sem saber o que falar, o que fazer, como agir. E eu disse: eu só vim aqui dizer que eu estou bem. Nessa casa eu apanhava 3 vezes por dia. Se eu procurasse para apanhar, a surra era de uma maneira. Se ela tivesse que ir atrás de mim para me bater, a surra era pior. Então eu já sabia os horários que eu tinha que apanhar. Daniel orava 3 vezes ao dia, não era? Eu apanhava 3 vezes ao dia. E eu tinha que procurar para apanhar. Eu fui na casa de uma tia que me amarrava no pé da mesa e me dava o resto de comida dos seus filhos para comer. Abracei ela, ela também ficou pálida e eu disse: eu quero apenas um abraço seu. Eu quero apenas te abraçar. Encontrei os filhos do homem que matou meu pai e aquilo me causou mais dores. Eu confesso que foi a parte mais difícil para mim. Porque quando eu entrei para o exército, eu entrei com um objetivo. Eu queria aprender a mexer com armas, porque no meu coração um dia eu queria voltar na minha cidade e eu queria vingar a morte do meu pai. Eu só entrei para o exército por isso, porque eu queria aprender a mexer com armamento. Porque eu disse: um dia eu mato o homem que matou meu pai e que me causou tantas dores e que separou a minha família, me separou das minhas irmãs. Uma das minhas irmãs foi abusada sexualmente pelas casas por onde ela passou. E nós só fomos nos encontrar 25 anos depois da nossa separação. A outra, minha irmã, também foi trabalhar em várias casas como escravinha mesmo. Como escravinha, não era como
alguém adotado como filho, era como alguma serviçal da casa. E eu só fui encontrar ela 40 anos depois. Então esse sentimento de vingança, ele perdurou no meu coração por muito tempo. E eu disse, eu vou um dia matar o homem que matou meu pai, que causou tanto sofrimento para mim e para minhas irmãs. E quando eu cheguei lá, eu vi, o homem já não existia mais, ele já tinha morrido. Mas eu vi os filhos dele ali. E essa foi a parte mais difícil, mas Deus me deu graça. E eu cheguei para eles, quando eu cheguei perto deles, eles olharam para mim assim e disseram, você perdoa pelo que o meu pai fez com seu pai. E eu disse, vocês estão perdoados em nome de Jesus. Vocês estão perdoados. Porque Jesus, Ele não apenas salva, querido. Jesus liberta. Jesus liberta das prisões da alma. Jesus liberta das perseguições das memórias. Eu não me lembro da minha mãe me colocando no colo, não me lembro do meu pai me colocando no colo. Mas um dia eu pude ouvir, eu pude encostar a minha cabeça no peito de Jesus e escutar as batidas do seu coração. Um dia, num campo de futebol, o pastor Antônio vai lembrar, campo do Dr. Hélio. Eu estava lá no meio daquele futebol, jogando bola, e o Espírito Santo falou comigo que ele não me queria ali, que eu precisava sair daquele lugar. Eu saí correndo daquele lugar, ninguém entendeu nada, fui correndo para a casa do meu tio Joaquim e perguntei para ele, tio, tem culto hoje? Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Era uma quarta-feira, 21 de abril. E ele disse, hoje tem culto. Eu fui para aquele culto. E eu não vi a hora de fazer o apelo para eu levantar a minha mão. E eu perguntava para ele, tio, que hora que a gente tem que ir lá na frente aceitar Jesus? Ele dizia, calma, é no fim do culto. É no fim do culto. E aí eu ia falando, quem é da Assembleia de Deus sabe aqui como que é o negócio lá. Cantava as irmãs, cantava os jovens, cantava as crianças, dava oportunidade para o presbítero, dava oportunidade para o diácono, dava oportunidade não sei para mais quem. E eu, tio, que hora que é que eu tenho que levantar a mão para aceitar Jesus como meu Salvador? Ele, calma menino, é só no final do culto. E quando chegou ao final do culto, que começou a cantar aquele hino, né? Hoje Cristo te quer te salvar, irmãos. Foi o momento mais feliz da minha vida. Eu levantei minhas mãos, as duas mãos, fui correndo lá para frente naquele dia. Eu pude ouvir as batidas do coração de Jesus. Eu pude ouvir pela primeira vez Deus me chamando de filho. Eu pude ouvir Ele falando que sempre esteve comigo nos lugares por onde eu passei. Eu pude ver Deus falando comigo que lá no lixão Ele estava lá comigo. Lá no final da feira Ele estava lá comigo. Quando eu estava amarrado no pé daquela mesa, Deus estava comigo. Assim como Ele estava com José lá na cisterna, lá na prisão, lá quando ele é caluniado. Deus não esquece daqueles que são rejeitados. Deus não esqueceu de você. Você está aqui hoje por tantas coisas que você passou, por tantos sofrimentos que você passou. Você está aqui hoje porque um dia você encostou a sua cabeça no peito de Jesus e você pôde ouvir as batidas do coração de Deus. Você pôde ouvir Ele te chamando, filho amado, meu filho querido, meu filho amado. E você pode dizer para Ele, Pai, meu paizinho querido. Deus não esquece de você, querido. Deus não esquece da gente. Deus não esquece de nós. Mesmo no fundo do poço, Ele diz que a mão dEle vai lá e tira você com mãos poderosas, com mãos fortes. Eu passei a minha vida inteira sem poder abraçar o meu pai, sem poder abraçar a minha mãe, sem poder ter o convívio de uma família, de irmãos.
Talvez você esteja hoje aqui como eu, perseguido por lembranças que te atormentam, por lembranças do passado. Eu sei que você vai ouvir outras pregações aqui, mas hoje eu vim falar para você da perseguição silenciosa, a perseguição que só nós sentimos, que ninguém vê, a perseguição que nos aprisiona, a perseguição que traz traumas para a nossa memória, para a nossa vida, coisas que nos aprisionam silenciosamente, que ninguém sabe, e que muitas vezes nós não temos coragem de contar para ninguém. Feridas que nos faz chorar. Mas hoje Deus quer te libertar de tudo isso. Hoje Deus quer te libertar dessa prisão. Como libertou José, como libertou a mim. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você está fazendo com o que fizeram com você. O que você está fazendo com o que fizeram com você. Eu já contei essa minha história para os adolescentes no acampamento. Eu estou contando hoje aqui para vocês. Porque aonde a gente foi mais ferido, é onde Deus vai nos usar para curar outras pessoas. Aonde nós somos mais feridos, é aonde Deus vai nos usar para curar outras pessoas. E hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho encontrado, Deus tem colocado na minha frente, queridos, tantas pessoas com histórias de vida semelhantes à minha. E quando eu começo a contar, eles dizem, então a minha história não é nada. O meu sofrimento não é nada. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma escola. Nunca me faltou roupa para colocar no corpo, nunca me faltou sapato. Eu lembro de uma casa em que eu morava, e que eu calçava 36, e o dono daquela casa calçava 41. Conga ao colo, não sei quem vai aqui vai lembrar disso. Com aquele bico de borracha branco. Eu calçando 36, o dono da casa calçando 41, eu enchia aquele negócio de jornal, colocava o pé e eu parecia o Bozo. E eu ia para a escola com aquilo lá. Meu primeiro tênis de marca foi um Quixute, calça essa fera, lembro até hoje do comercial. Quixute, calça essa fera. Eu ia para a escola lá no Nacife, lá em cima, perto da Vila Joia, perto de Ambuitá. Eu ia para a escola com aquele Quixute, e eu dava 2 passos, e o Quixute era tão lindo, era tão bonito, que eu dava 2 passos, a estrada era de terra, eu dava 2 passos e eu parava para tirar poeira, porque eu queria chegar lá na escola com ele brilhando. Hoje você usa um Nike, hoje você usa uma roupa de marca, hoje você pode comprar aquilo que você quer, e você está reclamando do quê, meu irmão? Você está reclamando do quê? Hoje Jesus quer te curar. Eu pude ouvir a voz de Deus dizendo que estava comigo em todos esses lugares por onde eu passei. Hoje você é livre, meu irmão. Hoje você pode liberar perdão aqui. Essa prisão que está te acompanhando, essas lembranças do passado. Eu quero que você mentalize a cruz de Cristo agora na sua frente. Esse fardo pesado que você está carregando. Eu quero que você mentalize isso. Eu quero que você mentalize uma cruz. E que você está caminhando em direção a essa cruz. E nessa cruz você vai deixar todo esse fardo pesado que te atormenta. Todas essas lembranças, todos esses perdões que você precisa liberar para alguém que te machucou, alguém que te feriu. Deixa isso aos pés da cruz de Cristo. É muito pesado o fardo para você carregar. É muito pesado esse fardo. Eu carreguei esse fardo por 40 anos. Eu sei do que eu estou falando. O peso que eu carreguei, as batalhas que eu travei para isso. Mas no dia que eu resolvi deixar isso aos pés da cruz de Cristo, eu pude ver que Deus tem uma nova história para mim, Deus tem uma nova história para você. Não seja perseguidos por essas memórias. Eu quero orar por você hoje, por você que vive perseguido por essas memórias do passado. Eu quero pedir que você se coloque em pé aí no seu coração. E certamente o Espírito Santo de Deus já está falando com você.
Certamente o Espírito Santo de Deus já está fazendo você lembrar de coisas que machucam você, que ferem você. Se você tem os seus pais vivos, perdoa eles. Se você, pai, precisa perdoar os seus filhos, perdoa eles. Se você precisa perdoar alguém aqui nessa manhã, perdoe. Perdoe. Seja livre. Deixe esse fardo aos pés da cruz de Cristo. Não carregue mais esse fardo tão pesado sobre você. Coloque aí a mão no teu coração. O Espírito Santo certamente vai te fazer lembrar de situações. E você vai dizer: Jesus, eu não quero mais isso para a minha vida. Jesus, eu estou deixando hoje aos pés da tua cruz tudo aquilo que me fez sofrer, tudo aquilo que me causou traumas, tudo aquilo que travou o meu progresso. Vai falando com Jesus aí. Vai falando aí, o Espírito Santo está te lembrando de situações. O Espírito Santo está te fazendo lembrar nomes que você precisa perdoar. Pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram, pessoas que abusaram fisicamente de você, pessoas que abusaram psicologicamente de você, pessoas que trouxeram traumas para a tua vida. O Espírito Santo hoje quer te libertar dessa prisão. O Espírito Santo hoje está dizendo para você: eu sempre estive lá com você, você não estava só, eu estava lá do teu lado. Oh, Espírito Santo de Deus, quebranta o nosso coração nessa manhã, Senhor. Quebranta o nosso coração nessa manhã, Senhor. E se nós precisarmos chorar, se nós precisarmos gritar, que nós possamos chorar, mas não um choro escondido, não um choro fingido, mas que nós possamos gritar que nós queremos nos libertar desse peso, que nós queremos nos libertar, Senhor, desse trauma, que nós queremos, Pai querido, nos libertar dessa prisão. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai confortando, vai consolando. Vem Espírito Santo, vai trazendo cura, vai trazendo cura, vai trazendo cura, Espírito Santo, vai trazendo cura para a nossa alma, vai trazendo cura para o nosso corpo, vai trazendo cura para o nosso espírito. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós deixamos todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, nós deixamos aos pés da cruz de Cristo nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.